Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para esse maravilhoso conhecimento que nós estamos adquirindo aqui em Gênesis. Estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos falar sobre a formação da mulher. Lembrando a vocês que a criação aconteceu em Gênesis 1. Agora Deus vai formar, assim como formou o homem, a mulher e vai colocá-la ao lado do homem para um propósito maior. E até aqui no capítulo 2, tudo estava fluindo naturalmente. Eu quero até pedir que, se há algum homem que acompanha os nossos vídeos, áudios aqui no YouTube, que faça um comentário abaixo desse vídeo, porque eu acredito que a maioria das pessoas, das pessoas que têm nos acompanhado são mulheres e elas têm sido participativas, têm compartilhado, estão inscritas no canal, e eu gostaria muito que esse estudo de hoje ele chegasse ao conhecimento de homens também, que serão os futuros maridos, homem que serão os futuros pais, tá? O homem que tem uma missão. E se ele não entender isso, vai limitar o relacionamento e o propósito original. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor Deus, a partir do versículo 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí diz assim, vamos fazer a leitura. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Todavia não se achava uma auxiliadora para o homem que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, pois do varão fora tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos então por partes. Auxiliadora idônea, uma que esteja diante do homem, isto é, olho no olho. O princípio é olho no olho, homem e mulher. Algumas pessoas têm dificuldade com a palavra submissão, principalmente, é claro, as mulheres que têm essa mensagem de submissão ao marido distorcida aí no meio religioso e até mesmo cultural. Mas a mulher foi chamada para estar debaixo da missão de um homem, como cabeça. Esse homem é o seu líder, mas ele não é um líder exercendo autoridade sobre a esposa, mas em favor da esposa. Sendo assim, provendo a esta mulher, protegendo essa mulher e promovendo esta mulher. Todo relacionamento entre homem e mulher em que há sentimento de superioridade, se alto vai ter que abaixar até chegar à visão olho no olho, se baixo vai ter que subir até chegar à visão olho no olho. Não há superioridade dentro do relacionamento homem e mulher. A ideia é face a face. E a missão do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando nós entrarmos no capítulo 3, nós vamos descobrir onde Adão falhou. Mas veja bem, essa adjutora ou auxiliadora é a mulher que foi formada. E Deus é um Deus que lançou a lei anti-ecumenismo, como nós vimos, mas também
ele lançou o fundamento anti-solidão. Deus tem um propósito. Tudo pode se multiplicar a partir de dois, dentro de um princípio que Deus estabeleceu de unidade e dentro de um princípio que Deus estabeleceu de procriação. Tá bom? Lembre-se da ideia de quê? Da frutificação, multiplicação. Mas lembre-se que precisa haver macho e fêmea. Agora, a partir da formação, homem e mulher distinguido no corpo. Ok? Deus fez assim para que houvesse um propósito. Então Deus ele dá a Adão essa autoridade de liderança para colocar nome em todos os animais, e ele começa a fazer isso. Animais domésticos, animais selváticos, as aves, e havia ali uma capacidade, mas Deus olha para o homem. E essa expressão, né, tão interessante, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, não se achava alguém que lhe fosse compatível, olho no olho. Aliás, eu vou até falar um pouquinho mais sobre olho no olho. Você precisa compreender isso, quem é homem. É muito ruim para uma mulher, é muito triste quando ela está falando com alguém e essa pessoa não olha dentro do seu olho. Sabe? É muito triste. Só há perfeição aqui nesse tempo de inocência. O homem não havia caído por causa dessa capacidade do homem de comunicar com a sua mulher dentro do princípio original para o qual eles foram criados. A possibilidade está aqui. E Deus faz o homem adormecer e ele toma de uma de suas costelas a mulher, ele atira do lado. É por isso que alguns, dentro de uma reflexão também, tentando buscar uma reflexão sobre essa questão, usa, né, a expressão, às vezes até brincando, né, mas o fundamento aqui é além disso. Né? A mulher não foi tirada da cabeça para ela não achar que ela está acima, e nem dos pés para ela não ser colocada abaixo. Mas Deus tira da costela, do lado, para que possam andar juntos num só propósito, né? Então é bom que não se diga que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não é atrás de um grande homem, é lado a lado. É lado a lado. Sim, este é o princípio estabelecido aqui em Gênesis. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esta maneira como Deus cria, ou como Deus forma a mulher, por assim dizer. Lembre-se que a mulher foi formada, transformou-a numa mulher. A palavra formou aí, Yosef, não é a mesma palavra que criar, tá bom? E trouxe ao homem. O homem muito se alegrou e disse, finalmente, todo animal tinha já a sua parte, né? Tinha a sua parte, aquilo que completava o propósito da multiplicação. O homem ainda não, mas ele disse, é osso do meu osso e carne da minha carne. Olha, Deus trouxe uma mulher. É por isso que é importante nós compreendermos que Deus não trouxe uma esposa. Uma esposa, ela é formada dentro de um relacionamento. Ele entrega a mulher ao homem. A ideia da costela, de onde a mulher foi tirada, é tsela, ou lado, cavidade. Fica-se aí muitas vezes o questionamento e a pergunta: será que foi arrancado carne? Ou será que foi apenas a medula? Isso não importa, mas dá uma ideia de que Deus ele tira do ponto certo de onde toda a criação passa a ser formada também. Neste momento, através do homem.
E essa ideia de transformar e formar no original hebraico é edificar uma mulher. Então vamos lá. As pessoas brincam, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Irmãos, isso é uma brincadeira, tá bom? Adão foi um homem formado já adulto, tá bom? E esta mulher não nasceu da fecundação de um óvulo. A partir de Adão, precisa-se sim de fecundação para a criação. Toda outra tentativa do homem fora desse princípio é anomalia, distorção da realidade, perversão. Ok? Então nós precisamos compreender este princípio. Primeiro homem. A primeira mulher também foi formada adulta. A partir dela, todos os demais homens vieram de uma mulher. Tornou-se o contrário. Tá bom? É claro que isso é óbvio. Essa é uma constatação. Mas é importante a gente ver o princípio como tudo começou. Agora, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 24. Esse princípio que Deus estabeleceu, a palavra deixar aqui, não é abandonar pai e mãe, não é abandonar a família. A palavra deixar o homem pai e mãe significa maturidade. A criança ela se desliga do cordão umbilical de sua mãe. E aí começa o processo do seu crescimento. E a mulher também, ela vai se desligar da família, assim o homem vai desligar-se também da sua própria família. Isto é, emancipação dado à maturidade. Deixar é emancipar. Por isso que o casamento, ele só flui dentro do propósito original quando há a bênção dos pais sobre o casal, do pai e da mãe, para que o casamento flua, ou seja, houve emancipação, ou seja, este homem, ele está maduro para assumir uma responsabilidade. Isso me preocupa muito, porque tem muitos homens entrando no casamento sem saber nada sobre casamento e eles têm destruído a vida de muitas mulheres. Ou seja, eles não estão prontos para deixar. Jesus emancipou seus discípulos para fazerem a obra depois de 3 anos, formando-os na escola apostólica do Novo Testamento. Só depois eles são emancipados. Isso é muito importante dentro deste princípio. Muita gente querendo começar casamento, querendo começar um monte de coisa, mas não foram formados e não foram emancipados, e isso é ilegal e traz consequências neste relacionamento. Muito bom saber que homem e mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Esse é um princípio poderoso na criação que consuma-se na formação da mulher. Transparência total. Por isso que quando eu trabalho esse estudo, eu faço questão de pedi-los para pensar em termos de fundamentos, essência, aquilo que é invisível, aquilo que é invisível. Não havia morte no jardim. Deus não matou o homem para formar
a mulher. Apenas lhe deu um pesado sono, uma anestesia. Poderíamos chamar isso nos dias de hoje. E ali está a mulher ao lado do homem. A pergunta a partir de agora é: o que aconteceu para que o homem caísse? Para que o medo entrasse, a vergonha entrasse, a fuga entrasse, a culpa entrasse. Houve uma brecha. E Deus vai ter que reconstruir o propósito original, trazendo entendimento a homem e mulher, para que eles vivam a perfeita unidade, a harmonia do lar, e para que a geração que deles virão também possam viver debaixo dos princípios antes da queda. Antes da queda. Perfeita harmonia. A partir do capítulo 3 de Gênesis, vai se exigir um arranjo, um programa de correção até a vinda de Cristo, por causa da entrada do pecado. O pecado distorce princípios e valores. O pecado distorce prioridades. Por isso, Cristo vem novamente para mostrar como deve ser o relacionamento entre homem e mulher. Vamos concluir hoje, tá bom? O nosso estudo. Espero que você tenha anotado aí algumas informações, porque elas são importantes no nosso entendimento, e isso vai evitar muita coisa que a gente tem visto hoje entre homens e mulheres que vão contra o que Deus estabeleceu. Tanto o machismo como o feminismo. O feminismo, na verdade, nasce por causa do machismo que entrou com o pecado. E a ideia da mulher, a mulher escrava, a mulher submissa abaixo do homem, não é o princípio que as Escrituras estabeleceu. Na verdade, submissão é estar debaixo de uma missão. E a missão do homem é amar a sua mulher que Deus edificou para ele, apegar-se a essa mulher e se tornarem os dois uma só carne. Aqui está o princípio poderoso da unidade e da multiplicação. Sempre lembrando isso, a frutificação antes da multiplicação, porque há uma semente que vale a pena ser perpetuada a partir do entendimento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem conosco aí e revelarem o quanto tem sido rico esse estudo. Um forte abraço. Amo vocês em Cristo Avançar.